No programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e falando a respeito das percepções, sensações, sobre o sofrimento dos espíritos. Então, tudo isso nesse assunto diferente que nós estaremos dando continuidade hoje. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com essa alegria de sempre que a Solange aqui transmite a nossa saudação, o nosso carinho para todos os que nos assistem neste começo de programa. Como você sabe, este começo ele está garantido não só pela TV Mundo Maior, mas por todos os que trabalham para que você tenha o nosso áudio, a nossa imagem, a qualidade da TV Mundo Maior aí na sua casa. E quem são eles, Solange? É isso mesmo, André. Vamos lembrar dos nossos queridos, a nossa equipe Master, que são Fernanda Lima, Bruna Paz, Thaís Cabenguelê, Valdeci Lourenço, Jefferson Carvalho e Adriano Rodrigues. Graças a eles, tudo isso chega ao seu lar, ao seu ambiente de trabalho, com muita profissionalidade. Você pode participar também do nosso programa com a sua sugestão ou a sua opinião a respeito dos temas que nós estamos tratando aqui. Porque também você pode, através do WhatsApp, não é, Solange? Isso mesmo, sua participação pode ser através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Por aí você pode enviar suas dúvidas, perguntas, respostas, inclusive a resposta da nossa pergunta desafio de hoje, que é uma pergunta muito interessante. Nosso programa, né, tem sempre uma pergunta desafio, não é mesmo? Quem vai fazer a pergunta, André? Pode Faz ser você. Vai lá, Solange. Então, olha só, gente. Tomar banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos? Olha só, hein? Tomar hein? banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos. Olha, você sabe que muita gente já me perguntou sobre isso. Principalmente, Solange, quando as pessoas chegam na casa espírita pela primeira vez ou depois de um certo tempo, começam a ler sobre a doutrina espírita e elas ficam às vezes preocupadas. Quer dizer então que os espíritos estão em toda parte? Estão aqui? Estão na cozinha da minha casa? Estão. E estão quando eu vou tomar banho? Ah, estão. Ai, credo, então eu vou tomar banho, eles vão me ver sem roupa? Veja só, mesmo. Essa é a nossa pergunta. Você pode pensar sobre isso também. É interessante mesmo. Você tá lá tranquilão, peladão, tomando seu banho tranquilo, de repente você... Opa, será que tem alguém me vendo? Meu Deus. E se tiver gente aqui me olhando? Ah, eu vou correr apagar essa luz, ninguém vai me ver. Ah, então... Vamos ver se é assim mesmo, né? Mas o nosso tema principal hoje é aquele que vai nos trazer, a partir da pergunta 244, que foi o final do nosso último encontro. Você vai ver na tela o primeiro slide, que é aquele que fala do tema geral, não é? Isso. Que é o slide que fala sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Esse que você está vendo na tela é muito significativo, né? Ele tem uma poética, vamos dizer assim, um significado bastante intenso. Lembrando que nós iniciamos na pergunta 237, né? E nós já estamos agora na pergunta 244. Então vocês podem, inclusive, buscar nos programas anteriores, no offline da TV Mundo Maior e acompanhar conosco. Agora, vamos lá para o slide número 2 da pergunta 244. Aí está na tela. Os espíritos veem a Deus? Nós fizemos, esta foi a pergunta final do nosso último programa, porque nós tínhamos aquela pergunta desafio sobre os espíritos poderem ver a Deus, não é? E essa pergunta os espíritos responderam. Nós já estamos apenas relembrando essa temática do último programa. Os espíritos veem a Deus e logo a seguir nós vamos ver a resposta que os espíritos deram na questão 244. A Fernandinha vai pôr pra gente na tela. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os espíritos inferiores o sentem e o adivinham. Esta resposta é muito interessante, porque se você vai ao estudo do Livro dos Espíritos, você verá que a partir da pergunta 100, Kardec nos coloca uma escala espírita. É aquela mínima que foi elaborada para que nós tivéssemos uma ideia deste processo hierárquico em termos evolutivos. Não em termos de preferências divinas, não. A evolução vai fazendo com que existam espíritos mais avançados e espíritos menos avançados. E ele divide, então, em 3 ordens
Você vai encontrar isso na pergunta número 100. A partir dela, você verá que cada uma das 3 ordens é subdividida em classes. A terceira ordem, que é a mais inferior, ela tem 5 classes. A segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos, ela tem 4 classes. E só existe uma classe nos espíritos da primeira ordem, Solange. Então, os espíritos, quando vão evoluindo, eles vão mudando de classificação em função do seu crescimento, da sua purificação. E a resposta que os espíritos dão é que, a partir dos espíritos superiores, que são a classe mais elevada da segunda ordem, a segunda ordem de espíritos é composta pelos espíritos benevolentes, espíritos sábios, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. É a quarta classe, a mais elevada classe da ordem dos bons espíritos. Aí você vai ver que se localizam os espíritos superiores, que a resposta está afirmando. Os espíritos superiores, como você viu, só eles podem ver a Deus. Porém, não podemos deixar de raciocinar no sentido coerente de que os espíritos da primeira classe, da classe única, da ordem dos espíritos puros, aqueles que já estão fora do processo reencarnatório, que já são os ministros da divindade, obviamente eles também veem a Deus. Uhum. E a expressão ver a Deus, ela é aquela que os homens podem adotar para compreender esta proximidade. Não quer dizer que é uma visão com olho, não quer dizer que é segundo o critério de visualização que nós temos na Terra, mas é uma outra forma de estar em presença, em consciência. Então, se os espíritos superiores, que correspondem à classe mais elevada dos espíritos da segunda ordem, podem estar nessa condição, os espíritos da primeira ordem, que são superiores a eles, também o podem, não é? Mais ainda, pela Exatamente, lógica, né? pela lógica, claro. Se os que estão na escala mais abaixo podem, os que estão na escala mais acima, né? Lógico que vão poder também. Agora, os espíritos abaixo dessa escala, como disse a resposta, sentem a divindade ou a adivinham, ou a intuem, ou a percebem de maneira indireta. Esta é a resposta que nos dão os espíritos nessa questão que nós já havíamos visto na semana passada. Agora, você já pensou na nossa pergunta desafio de hoje? Tem a ver com o nosso estudo. Você acha que... Você vai ver o slide da pergunta desafio novamente? Quando a gente vai tomar banho... Tomar banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos. Está tudo escurinho, está tudo... né? Ninguém vai... Nem você vai saber se ensaboar direito, porque não vai estar vendo. Será que os espíritos veem a gente ou não veem quando as luzes estão apagadas? Nós vamos estudar isso também hoje, entre outras coisas. Lembrando que você pode responder para a gente no WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996433827, ou então através da área de chat do canal da TV Mundo Maior no YouTube. Você então pode pensar, se apagar a luz, os espíritos não nos enxergam. Será que quando as luzes estão acesas, eles nos enxergam? Ah, claro que enxergam. Agora, se os espíritos nos enxergam na luz acesa, você já pensou por que a gente adota certas condutas que são feias, que são ilícitas, que são às vezes imorais, à luz do dia, e a gente não tem vergonha que os espíritos estejam nos vendo? Nós fazemos coisas muitas vezes prejudiciais para os outros. Nós, às vezes, tramamos golpes, nós temos coisas ocultas que nós queremos que deem certo em prejuízo de outras pessoas. Vocês acham que, à luz do dia, não tem espírito que esteja vendo o que nós estamos pensando, nós estamos falando ou preparando? Imagina isto. Que você tenha dúvida se os espíritos não nos veem na escuridão, tudo bem, mas e se eles são capazes de nos verem na luz do dia, por que nós não nos recatamos quando estamos à luz do dia ou à luz das lâmpadas, sendo visíveis?
Tem pessoas que vão nas igrejas para dar golpe, para arrumar marido, para tirar a esposa dos outros, para se exibir fisicamente em busca de um programinha qualquer, para tirar uma lasquinha de alguém ou para ver quem é que está mais bem vestida e se aproximar do ricão. Você acha que os espíritos que estão lá não sabem? Ou vão ao centro espírita e ficam pensando mal dos seus semelhantes, ficam com a mente fazendo fofoquinhas, ou ficam tramando por baixo do pano contra alguém que você não gosta ou que não te seja simpático. Você acha que os espíritos não sabem disto? Se eles não estão vendo o que você está fazendo, na luz das lâmpadas ou do sol que possa estar naquele momento no céu? Como é possível que nós estejamos falando de espíritos, alguns como médiuns recebendo espíritos, outros como dialogadores conversando com espíritos, e a gente frequente a casa dos espíritos achando que eles não nos veem, que eles não sabem o que nós estamos querendo, nem como nós somos? É o cúmulo da falta de noção, né, da hipnose, da bobiça, em termos de uma consciência do que estamos fazendo. Naturalmente que se você é um frequentador, você não conhece nada de espiritismo, ou você não tem nenhum contato com essas realidades, está aprendendo, é natural que eventualmente você não tenha ainda um compromisso com estas coisas. Mas nós nos referimos aqui às pessoas que estão na doutrina espírita há muito tempo. Vamos dizer assim, alguns que querem fazer carreira na instituição, subindo postos, como se aquilo fosse uma empresa. Acha que os espíritos não sabem? Que eles não têm noção de que você é um interesseiro, um oportunista, uma pessoa de sentimentos ruins, competitiva dentro da instituição? Você acha que eles não sabem? Que os dirigentes espíritas não veem como nós somos? Olha, olha, seria até muito bom que os espíritos não vissem, porque eles não se decepcionariam tanto. Mas, de verdade, se nós somos capazes de enxergar com a luz acesa, eles também são. O problema é, eles nos enxergam quando tudo está apagado? Nós vamos ver daqui a pouco. Não é, Solange? Isso mesmo. Nós vamos agora, então, para o próximo slide. Slide 4. O slide número 4. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que a ordem vem de Deus? Bem, veja só. É interessante nessa pergunta o seguinte cenário. Você vai encontrar nos estudos que Kardec faz as circunstâncias de inquirir espíritos. Você terá, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte dele, Solange, você vai encontrar nele toda uma sequência de relatos dos espíritos, contando como estão do outro lado da vida. E, naturalmente, para que isso acontecesse, eles precisavam se manifestar através de médiuns, eram invocados e tinham que responder a algumas perguntas, como o próprio livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, apresenta. Algumas vezes, nestas respostas, os espíritos diziam assim: isso eu não posso dizer porque Deus não me deixa falar. Deus? Ou, Deus me autorizou que eu responda essa pergunta. Ou seja no tempo de Kardec, seja nas diversas manifestações mediúnicas nas casas espíritas sérias, com o tratamento, através da mediunidade, de entidades em situação de sofrimento, muitas vezes os espíritos se referem a certas barreiras que eles não podem avançar, alegando que eles estão proibidos de falar sobre aquilo. Alguns até dizem, é Deus que não deixa. Por isso que Kardec pergunta isto. A pergunta do slide 4, que você verá novamente na tela. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como esse espírito sabe que a ordem vem de Deus? Porque o espírito inferior, nós vimos lá, ele não vê Deus. Ele não tem um contato direto com Deus na resposta da pergunta anterior, né? Só os espíritos superiores e, obviamente, os espíritos puros têm uma ligação direta com a divindade. Porém, os espíritos inferiores, ou eles sentem ou eles intuem, não é? Eles têm uma sensação, como nós vimos aqui, adivinham ou eles sentem. Eles sentem ou adivinham. Como é que eles podem saber que é Deus mesmo que está falando com eles? Quando eles respondem aquilo,
Vamos ver a resposta resposta. que os espíritos dão no slide 5. Ele não vê Deus, mas sente a sua soberania. E quando uma coisa não deve ser feita, ou uma palavra não deve ser dita, ele pressente como por uma intuição, uma advertência invisível que o proíbe de fazê-lo. Vocês mesmos não têm pressentimentos que são como uma advertência secreta de fazer ou não fazer alguma coisa? E na sequência, ocorre o mesmo para nós, somente que num grau superior. Porque, como você compreende, sendo a essência dos espíritos mais sutil do que a sua, eles podem melhor receber as advertências divinas. Ou seja, você vê que nesta condição, eles não veem Deus. Eles sentem que uma ordem ou uma autorização ou uma proibição que vem de cima, que eles não sabem direito de quem é, mas é de uma força superior, os impede de dizer determinadas coisas ou os permite falar sobre determinados assuntos. Eu me recordo, por exemplo, na história de Edgar Cayce. Edgar Cayce é um chamado profeta adormecido nos Estados Unidos. Um médium muito famoso, americano, que saía do corpo e era acompanhado por alguém nessas suas visitas, nessas suas viagens em busca de resolver problemas de saúde de muitas pessoas que pediam uma leitura sobre os problemas que estavam vivendo. E então, às vezes, ele ia até determinados lugares e alguém dizia para ele, isso daí eu não sei dizer, eu vou consultar aqueles que sabem. Eu vou consultar aqueles que estão encarregados de me explicar. Porque mesmo o espírito que o acompanhava, às vezes, não tinha autorização para revelar. O Dr. Elias Barbosa, famoso médico psiquiatra de Uberaba, amigo íntimo, médico particular de Francisco Cândido Xavier, em um contato pessoal, algumas das vezes quando estivemos em sua casa, junto com a sua esposa, a nossa querida Cândida, ele conta uma história muito interessante. Havia uma entidade que se manifestava nas reuniões mediúnicas e que respondia às perguntas que eles faziam. Se não me engano, o nome dele era Palminha. O espírito era chamado de Palminha. E quando alguém fazia uma pergunta um pouco mais difícil, o Palminha dizia assim, espera um pouquinho que eu vou consultar os meus diplomas. O espírito Palminha dizia, olha, eu não tenho diploma nessa área, eu vou consultar os meus diplomas. Eu vou chamar os universitários. E ele então se referia aos espíritos mais elevados que estavam nas circunstâncias ali ao redor e que poderiam talvez ajudá-lo na resposta, mas ele mesmo não podia responder por si. Então, nós observamos que os espíritos menos avançados, eles sentem determinados freios daquele ambiente ou daquela força que os está dirigindo para que eles possam responder a certas perguntas ou falar sobre certas temáticas. Geralmente os espíritos imperfeitos sofrem este bloqueio. Já os bons espíritos, eles estão num outro padrão, eles já estão mais avançados. Talvez eles não sintam desta forma. Talvez eles mesmos digam, olha, nós não temos, os espíritos superiores não nos permitem falar, não temos autorização para dizer sobre isso, mas poderemos explicar isso de uma outra maneira. Então, mas os espíritos da terceira ordem, estes aí, sentem um certo bloqueio, um impacto, que os mantém, assim, que meio afastados da revelação, ok? Isso, exatamente. E agora, tem mais pergunta? Tem sim, pergunta 244B. Vamos no slide 7. A ordem é transmitida diretamente por Deus ou por intermédio de outros espíritos? Olha só, como Kardec, ele fustiga, não é? Ele está dizendo, tem uma ordem, essa ordem vem de alto. E esta ordem é transmitida diretamente por Deus ou ela é por intermédio de outros espíritos? Porque certamente seríamos levados a perguntar, puxa, está tendo uma manifestação mediúnica em determinado lugar e Deus vai estar ouvindo aquilo e Deus vai se meter naquilo. Quem que vai, nessa hora, quem que vai estar construindo galáxias, sóis, estrelas, não é mesmo? Então, Kardec pensa do mesmo jeito que você, tem essas mesmas dúvidas. E ele faz essa pergunta nesse slide. Esta ordem vem diretamente de Deus
ou ela chega através de algum espírito? Vamos ver a resposta. Ela não vem diretamente de Deus. Para comunicar-se com ele é preciso ser digno. Deus lhes transmite suas ordens pelos espíritos mais elevados, em perfeição e em instrução. Obviamente que é algo importante que nós meditemos. Imagina que você está em uma grande empresa, uma grande montadora de veículos, e tem uma pessoa encarregada de limpar os banheiros. E ela quer fazer alguma coisa, colocando talvez um bichinho nos azulejos. Ela gosta, sei lá, do Snoopy. Ela quer encher todos os banheiros da empresa de Snoopy nos azulejos. Então, aí chega alguém e diz para ela: escuta, a senhora pode tirar esses Snoops, que isso não é autorizado. Então, o que você deve pensar? Que foi lá nos Estados Unidos o presidente, o CEO da empresa, que ficou sabendo que a faxineira do banheiro da sua filial lá na cidade de São Paulo resolveu colocar um Snoopy em cada azulejo. Foi ele que emitiu uma ordem para que esse Snoopy não fosse colocado lá? Que é o chefe do conglomerado de todas as empresas montadoras daquela marca? Claro que não, não tem sentido. Quem deve ter determinado isso é o diretor ou o responsável, o gerente daquela área da empresa, que disse: não é possível você fazer isso, porque cada um vai querer botar um bicho diferente, porque não gosta do Snoopy, gosta da Pantera Cor-de-Rosa, gosta da Joaninha, gosta do, sei lá, do Gato Félix, cada um vai querer colocar o seu. Então, para não ter confusão, o gerente da área de limpeza vai ser responsável por bloquear isso, não é Deus. Não é o chefe, o dono, o responsável, o presidente do conglomerado. Isso já acontece entre nós, não é mesmo? Então, quando nós observamos que essa é uma lógica que nós mesmos adotamos, certamente que em relação às coisas superiores, também a ordem não vem da divindade, vem de todo o conjunto lógico das leis que regem o universo e que são observadas pelos espíritos que estão submetidos a elas, a ponto de, naquela reunião mediúnica, existir um espírito responsável, alguém que autoriza ou não a manifestação daquela entidade e pode dizer: você não pode falar isso aqui, não está autorizado. O espírito que está se comunicando olha para o mentor que está ali do lado dele, o mentor faz assim com a cabeça, ele já fala: não posso falar nada, não é? Está aqui do meu lado, não estou autorizado. Não estou autorizado. É isso mesmo. Então, é esse o sentido que a resposta dos espíritos nos vem explicar. Porque, de verdade, não pode ver Deus na reunião para tomar uma atitude dessa. Não, tira o Snoopy da parede. É um assunto que é muito simples para ser tratado por alguém, né? De alta hierarquia. Exato. Né? André, só para a gente comentar aqui, nós já temos 2 participações. 2 queridos que enviaram, inclusive, suas respostas. O Luiz Carlos Geraldo, de Vila Ré, e a Jaqueline da Moca. Não vou responder agora, tá bom, gente? Mas é só para vocês saberem. Então, dá tempo de vocês ainda mandarem as respostas, perguntas, dúvidas, pelo WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. E qual que era a pergunta mesmo, Solange? Vocês já esqueceram, gente? Então, vamos pegar lá. Pega o nosso slide de qual a pergunta. Vamos lá. Tomar banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos. Então, vamos responder. Interessante até o comentário da Jaqueline. A Jaqueline, aqui, André. Espera aí. A Jaqueline fez um comentário que também a gente pode colocar, não é? Tem gente, Solange, que dorme sem roupa. Gente que dorme sem roupa, mas dorme cobertinho. É comum. Será que dormir sem roupa impede, e dormir coberto, né? Impede que os espíritos vejam que a gente está sem roupa? E uma outra coisa que, inclusive, os espíritos tratam em vários livros espíritas da série André Luiz, sobretudo a partir do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, quando um casal está se unindo sexualmente no ambiente, ali estão espíritos vendo o ato sexual que eles estão praticando. É também muito interessante, porque às vezes os caras apagam a luz, querem fazer tudo no escurinho,
seja tomar banho, seja dormir despido, ou seja, praticar o sexo, há alguma possibilidade dos espíritos não verem o que está acontecendo? André Luiz nos explica sobre isso no livro Missionários da Luz, no capítulo 13º, quando fala da reencarnação de Segismundo. Assista este programa, O Espírito da Letra, que aqui também na TV Mundo Maior nós exibimos, quando lemos e comentamos cada capítulo desse livro. E estamos começando agora a produzir, já estão prontos vários capítulos do próximo livro, Entre a Terra e o Céu. Mas vai lá no Missionários da Luz e veja o capítulo 13. Lá estará uma explicação muito interessante a esse respeito. Mas quem mais você estava falando que chegou gente, chegou né? Agora uma outra mensagem da Gláucia de Nova Friburgo. Só que a Gláucia está fazendo uma pergunta. Depois, se der tempo, a gente te responde, tá bom, Gláucia? E se puder, Gláucia, manda a resposta também, por que não, né? Vamos em frente, André? Vamos lá. No nosso slide? Agora é o slide número 9. A visão dos espíritos é circunscrita como nos seres corpóreos? Será que os espíritos enxergam da mesma forma que nós? Veja só, o que significa circunscrita? Hein? Você que está em casa, já pensou nisso? O que significa a visão circunscrita, como nos seres corpóreos? Pense sobre isso. Por que que os seres corpóreos têm uma visão circunscrita? Tem alguma relação. É algo que a gente deve pensar. Está inscrita em um círculo, não é? Está circundada. A visão nos seres humanos está localizada em órgãos específicos, não é mesmo? Você sabe disto. Quer ter uma prova? Feche os dois olhos e veja se você encontra alguma coisa. Aí você é capaz de ver. Veja se você é capaz de ver com os olhos fechados. Não conseguirá. Porém, isso acontece com quem tem corpo físico. Porque nós precisamos de um sistema muito delicado, muito sutil, muito assim, afinado com as leis da ótica para captar e plasmar as imagens, usando a iluminação, que refletem os objetos. E a câmara escura, que nossos olhos eles possuem. Portanto, nós não conseguimos ver com a mão, com os dedos. Nós não conseguimos ver com o braço. Para que nós enxerguemos, nossa visão está circunscrita aos aparelhos ópticos, aos órgãos visuais. Agora ele então pergunta nesse slide: a visão dos espíritos está também presa aos olhos dos espíritos, como acontece com os encarnados? E só interrompendo um pouquinho, André, eu não vou saber dar a explicação correta, mas em termos científicos, o que a gente vê, a gente sabe que existe que nossa visão é muito limitada dentro, né, da gama de possibilidades de ondas que existe. Nós conseguimos ver apenas dentro de um trecho bem delimitado. Então, a gama de raios que chegam até nós e nós somos capazes de detectar é ínfima. O espectro luminoso, ele é muito pequeno dentro daquilo que existe e que nós somos capazes de perceber. Nós não enxergamos abaixo do infravermelho nem do ultravioleta. Acima do ultravioleta ou abaixo do ultravioleta e do infravermelho nós não vemos. Nós só vemos o espectro visível, a luz visível, colorida. E dentro disso é quase como se nós fôssemos cegos até. Porque é algo muito estreito, muito limitado. Então você imagina como para o encarnado já é uma visão bastante restrita. Imagina se isso pode ser também um fator limitante para os espíritos. É o que ele quer saber. Os espíritos dependem de algum órgão específico para enxergar? É a visão circunscrita que ele pergunta nesse slide. Vamos então ver a resposta que os espíritos deram? Vamos lá. Não, ela reside neles. A visão reside nos espíritos. Ela não está em nenhum órgão. Ela não faz parte de um sistema. Eu já tive a oportunidade de ver descrições de espíritos que, para enxergar dentro de determinados objetos, ou determinadas gavetas, ou determinados cofres, enfiavam a mão
Uhum. Eles viam através das mãos. Ela reside, a capacidade de ver está em todo o ser, em todo o espírito, em todo o perispírito. Ele é capaz de captar todas essas emanações através da sua existência. Ele não precisa de um órgão como o corpo físico precisa, porque estamos numa dimensão muito mais densa. Os espíritos não. A capacidade visual reside neles. Você pode achar isso meio confuso, mas preste atenção numa coisa. Imagina que você está sentado numa mesa, está de short, de chinelo, e uma formiguinha lava-pé, bem pequenininha, gostou muito do seu dedão. Você está sentado comendo ou lendo, e ela foi lá no seu dedão e começou a picar o seu dedão. Você não sente que está sendo picado? Você não está vendo. Mas imediatamente você começa a sentir alguma coisa beliscando a ponta do seu dedo debaixo da mesa. Dentro do chinelo. Ou seja, você possui um sistema que capta todas as percepções à sua volta simultaneamente. Na sua pele, no seu tegumento, é o sistema nervoso. Você sente tudo o que acontece com você, mesmo que não esteja vendo. Então, da mesma forma que isso é assim, você pode pisar numa coisa quente, numa coisa fria, você sente. Você tem uma ponta que machuque o seu calcanhar, você sente na hora mesmo que não veja. No mundo espiritual, a visão é assim. Você é capaz de captar tudo que está à sua volta. Tudo que o seu perispírito possa acessar. Está em você, não está no olho. Agora, Kardec continua perguntando, não é? Vamos adiante? Vamos lá. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Isso está parecendo a nossa já pergunta nós desafio. estamos chegando na resposta. Qual que é a pergunta desafio, Solange? Vamos lá, gente, vamos lá. Pergunta desafio. Olha aí, Fernandinha. Tomar banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos. Ou seja, a luz está apagada. Não tem luz para que as coisas sejam visíveis. E então? Será que os espíritos, porque não tem luz... ver? Vamos botar aqui na geral um pouquinho, só para a gente usar essa câmera que até agora ninguém... Oi, olá, geral, tudo bem? Nós dois aqui, ó. Não é, Solange? Isso aí. Será que por faltar a luz, os espíritos não são capazes de nos enxergar? Eles precisam de luz para que a gente possa ser visto por eles? Ou que o mundo seja visível? Imagina nas regiões mais escuras, ou quando acaba a energia elétrica. Será que os espíritos não enxergam nada porque tudo ficou na penumbra, no umbral completo, na treva? É essa pergunta que está vinculada à nossa pergunta desafio. Você vai ver agora, de novo, na tela o slide que fala 11. sobre esta necessidade de ver com luz. Os espíritos precisam de luz. Os espíritos têm necessidade da luz para ver? Para ver. E Vamos a à resposta no slide seguinte. Veem por si mesmos, não têm necessidade da luz exterior. Para eles não há trevas, a não ser aquelas em que se encontram por expiação. Olha que interessante. Eu tenho certeza que as pessoas que são espíritas e que já foram a reuniões de desobsessão ou já estiveram em casas espíritas presenciando manifestações de espíritos aflitos, muitas vezes escutaram da boca deles, através dos médiuns, a expressão de que eles não estão chegando nada, eles estão no escuro, eles não conseguem ver. É verdade. Mas eles não conseguem ver não porque eles precisem da luz para ver. Eles não conseguem ver porque em alguma situação de sua vida, provavelmente na última encarnação, eles bloquearam a capacidade visual. Ou porque eles nasceram cegos, ou porque eles ficaram cegos ao longo do tempo, ou porque eles se encegueceram ensimesmando-se, só com ideias fixas. E então eles, do lado de lá, não tendo capacidade de dar continuidade ao processo evolutivo enquanto estão desequilibrados, eles não captam nada que não sejam aquelas visões íntimas, aquelas visões de dentro deles mesmos. Ou a escuridão do vazio. Por quê? Porque alguns, Solange, quando desencarnam, eles foram educados de que não vai existir nada
Depois. Eu vou Depois ficar da morte dormindo. é o vazio, ou é o sono eterno. Então, nestes casos, estas pessoas plasmaram na sua mente uma ordem de que tudo vai estar escuro, porque este é o vazio. O vazio é o nada. Então, eles bloqueiam a capacidade visual, não porque eles precisem da luz para enxergar, mas porque na sua mente uma ordem fez com que eles não vissem. É um bloqueio mental, né, então? É um bloqueio do ser sobre ele mesmo, sobre as suas próprias capacidades. Então, nestes casos, estes casos representam esta exceção que a resposta dos espíritos nos apresenta, no slide que você vai ver de novo aí. O slide diz, olha lá, a não ser aquelas em que eles se encontrem por expiação. Ou seja, eles precisam da luz? Não, não precisam. Para os espíritos não há trevas, a não ser as trevas nas quais eles se encontrem por expiação. Esta é uma outra questão que nós ainda não comentamos. Em alguns casos, os espíritos, eles, quando desencarnam, eles tiveram uma vida tão precária, tão inferior, que eles não conseguem ir a lugares luminosos. Eles ficam nas regiões chamadas umbralinas, escuras, penumbrosas. André Luiz relata isso lá no livro Nosso Lar, logo no começo, os 2 primeiros capítulos. Então, nestas regiões, não há uma luz como o sol, como a lua, como as estrelas, é uma região muito escura. Às vezes, até mesmo regiões trevosas, nas regiões abaixo da crosta da terra. Os espíritos que estão nesses ambientes ficam nas trevas, porque não estão em uma condição evolutiva que lhes permite ver a luz fora dessas áreas. Porém, isto não os impedirá de conquistarem ou reconquistarem a capacidade de percepção. Eles, à medida em que forem se desligando dessas regiões inferiores, voltam a ter a visão restaurada, independentemente da luz. Portanto, a luz não é necessária. A luz física não é necessária para que o espírito enxergue. Ele poderá ver no escuro, a não ser que ele esteja em trevas, ele esteja num grau evolutivo que haja um bloqueio dele mesmo em relação ao seu potencial de visualização. E com isto, não é? Nós encontramos aqui a solução da nossa questão. Da nossa Desafio. pergunta desafio. A pergunta desafio de hoje, qual era mesmo? Vamos lá, gente, para a nossa pergunta. Tomar banho de luz apagada impede que os espíritos nos vejam despidos? Então, vamos ver o que a turma respondeu, André? Vamos Tem lá. várias respostas aqui, ó. O Luiz Carlos Geraldo, de Vila Ré, fala o seguinte. Aprendemos que os espíritos estão por toda parte. Então, mostre-me quem é você e eu te direi com que tipo de espíritos andas. Isso, a resposta dele é uma resposta interessante e também é uma resposta que não toca o âmago da questão em termos de o espírito não precisar de luz. E nós estaremos sempre, como ele disse aqui, rodeado das entidades que estão afinizadas conosco. Agora, Com mesmo luz ou sem estas, luz. mesmo estas, com Sim. luz ou sem luz, vão Exato. nos ver como nós Estarão somos. conosco. Não é? Isso aí, muito obrigado, Luiz Carlos. Um abraço. A Jaqueline da Moca. Bem, sobre a pergunta do dia. Levando em consideração de que não adianta eu me esconder do espírito embaixo da coberta, ele pode sim me ver em todos os momentos, até mesmo no banho. Um grande beijo. Obrigada, isso mesmo, Jaqueline. Jaqueline, É isso aí. mesmo. Perfeito. Os espíritos não dependem da luz estar acesa ou apagada. Não dependem de estarmos cobertos ou descobertos. Eles nos veem. E no caso da nossa condição de estarmos no banho, eles estarão lá se a nossa vibração, se nossa ligação com estes espíritos, curiosos, interesseiros em nos ver, sedutores muitas vezes, estivermos em sintonia com eles, se eles estiverem ligados ao nosso modo de ser. Então, eles podem nos ver sim. Agora, os bons espíritos também podem. Só que eles não vão nos ver com a cobiça, não vão nos ver com o desejo de terem uma visão erótica. Com não. malícia, né? Eles vão nos ver como se estamos tomando banho, eles estarão falando às vezes com a gente, nos aconselhando, nos ajudando a pensar nos problemas do dia a dia, nos induindo. Mas é algo que não haverá como nos esconder dos espíritos que podem nos ver em qualquer circunstância. Ok? Isso mesmo. Temos também a resposta da Imaculada. Ela é de Juiz de Fora. E ela fala o seguinte. O espírito não precisa de luz para nos ver.
Podemos tomar banho de luz apagada, seja lá como for, que eles irão nos ver de qualquer jeito. Isso mesmo, Imaculada. Muito bem, obrigado pela sua participação. Legal. É sempre muito importante quando nós encontramos essas participações que nos ajudam a também dar aos nossos telespectadores esta oportunidade de eles pensarem, de eles entenderem que mesmo numa questão tão banal, o Livro dos Espíritos nos ajuda, já que nós estamos entendendo que eles não precisam ter a luz acesa para que vejam o que está acontecendo, como é esta pergunta que nós acabamos de ler, a pergunta 246. Eles veem por si mesmos, eles não precisam de luz. Depois nós vamos ter também na sequência, temos aqui ainda, antes de irmos na sequência dos slides, nós temos um comentário da Gláucia, de Nova Friburgo, do Rio de Janeiro. Ela nos escreveu dizendo assim: não está ligado ao nosso tema de hoje, mas nós já abordamos esse tema aqui nos programas anteriores. Queria saber por que Deus, sendo inteligência suprema, já não criou os espíritos puros, já não criou nos espíritos puros e ignorantes, já evoluídos, sem maldades. Ou seja, ela está perguntando por que Deus já não fez todo mundo pronto, já não fez tudo acabado. Esta é uma pergunta que o próprio Kardec já fez, em outros termos, e que está respondida pelos espíritos nestas perguntas anteriores dos nossos programas que já foram feitos aqui. Os espíritos são criados simples e ignorantes, para que eles possam, por si mesmos, conquistarem a experiência, a sapiência e esta complexidade da evolução. Não haveria nenhum mérito se tudo já estivesse pronto. Não haveria por que alguns estariam numa situação vantajosa e outros estariam numa situação ruim. Seria injustiça divina? Deus prefere uns e não atende a todos? E criar todos na perfeição seria privar o próprio ser da capacidade de ele mesmo crescer, de ele mesmo melhorar. Então, é através do esforço e da busca de se conhecer que os espíritos vão também se capacitando. E isto faz com que a experiência do indivíduo o vá fazendo aproximar-se da divindade. Portanto, o mérito está na base de todas as conquistas. Não o favoritismo, não a coisa fácil, a coisa sem nenhum tipo de esforço. O que não seria nada assim edificante para qualquer um de nós, que ganhássemos tudo de mão beijada. Não é mesmo? Os pais humanos deixam os filhos sair de casa para ir trabalhar. Deixam eles começarem a saber quanto custa, para que eles comecem a valorizar a sua própria existência como família. Por esse motivo também, o espírito só se desenvolve à medida que ele começa, ele próprio, a viver experiências que vão aclarar a sua capacidade de discernimento, a sua inteligência. Quando você vai no Livro dos Espíritos, você vai ver que na lei de progresso está escrito lá que primeiro nós temos que desenvolver a inteligência, para que depois o mundo moral seja desenvolvido. Para que nós entendamos o que é certo e o que é errado, precisamos primeiro tornar a inteligência mais luminosa. É também um processo evolutivo. E isso vai permitindo que cada um vá se construindo sob a fiscalização das leis criadas por Deus. Iguais para todos, não é? Isso me lembra uma coisa, que no plano espiritual o importante é ser, não é parecer. Porque o que a gente vê hoje em dia é todo mundo querendo parecer alguma coisa. E esquecendo de que o importante é ser. Aquilo que a gente deseja realmente ser. É isso que vale no plano espiritual. O que infelizmente vale no plano espiritual, né? E vale aqui, né? É o nosso tempo. Nós estamos terminando o nosso programa. Agradecemos o carinho de vocês. Sim. Esperamos que vocês possam estar conosco no próximo, que nós vamos continuar este assunto, é muito interessante. Isso, dê uma olhada nos programas anteriores e a gente se vê no próximo Espiritismo Sem Mistério daqui 15 dias. Daqui a 15 dias. Um grande abraço. Fica Até com lá. Deus. Tchau. Espiritismo Sem Mistério.